Meus amados, hoje nós continuamos com a nossa série de pregações com a temática do Natal escondido, e a nossa intenção, portanto, hoje é dar um segundo passo, uma segunda exposição que vai continuar tratando desse assunto. A gente, na semana passada, iniciamos essa série chamando atenção para um aspecto que é super importante, que o Natal não será revelado ao coração de ninguém. Cristo não atrai para si mesmo ninguém que não admita que está em trevas, que não admita os seus próprios pecados. A gente, portanto, viu que para olhar o sentido do Natal que está escondido, Cristo tem que revelar a essa pessoa que ela está em trevas. Hoje eu quero prosseguir e faço isso a partir dessa temática, as mães de Jesus. Você vai entender por que é as mães de Jesus. Embora você pense assim, mas Jesus só teve uma mãe, Maria, calma, não se apresse tanto. Nós vamos entender de onde eu tiro essa expressão e como é que ela vai nos ajudar a aprender algumas outras lições relacionadas com o Natal escondido. Eu quero só abrir um parêntese aqui, rapidamente, para dizer que eu cometi um erro semana passada, quando eu fiz menção àquele estudo social, em que eu falei do Joshua Bell. Eu falei que ele era um violonista, não é violinista, tá bom? É alguém depois me falou, pastor, o senhor falou violonista, não é violinista. Ele toca violino e não violão. Perfeito. Correção feita, então você ao ouvir o sermão, no final, eu cometo esse erro, embora em algum momento eu fale violinista, acaba ficando confusa a minha fala e eu estou aqui corrigindo essa informação, dizendo que de fato é um violinista. Fechado então parêntese, vamos ler a Escritura Sagrada, Mateus capítulo 1. Abra lá, versículos de 1 a 17, e acompanhe comigo a leitura dessa passagem que abre o Evangelho de Mateus, abre a mensagem do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com essa genealogia de Jesus Cristo, ou uma árvore genealógica. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa leitura, que vai parecer para a gente, no primeiro momento, uma leitura meio enfadonha, quase que desnecessária. Eu quero mostrar para você que não é bem assim não. Acompanha comigo que temos aí Mateus 1, do verso 1 ao 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, que se chama, ou melhor, Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Amados, eu sei que a gente, ao ler um relato como esse, percebe algumas coisas de maneira muito imediata. Primeiro, Mateus não começa a narrativa do Natal lembrando para a gente da estrela, dos pastores, da manjedoura. Não. Ele inicia
O Evangelho de Mateus com essa lista longa de nomes, que se a gente for ler de maneira desaviada, também se enrola com os nomes, são nomes diferentes, né? Ele começa com essa árvore genealógica de Cristo, que para muita gente pode parecer uma coisa que não tenha muita relevância. É fácil perder a paciência ao ler versículos como esse e imaginar equivocadamente que ele não nos interessa, que esses versículos não têm nada para nos ensinar. No máximo, para algumas pessoas, trata-se de um conjunto de nomes que aqueles casais que estão procurando nomes bíblicos vão se utilizar. É isso? Então, se você tiver aí para receber alguma criança, está aqui uma boa lista de nomes para você selecionar. Algumas das pessoas imaginam que é isso que esse texto serve. Mas deixa eu fazer logo essa observação aqui no início da exposição. A Escritura diz para nós que toda a Escritura, inclusive esse texto, é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Esse texto também serve para isso. Nós não podemos achar que uma passagem como essa não tem relevância para a nossa vida. É a palavra de Deus. Deus achou por bem iniciar o Novo Testamento com essa genealogia. E por quê? Por quê? A leitura simples do texto nos faz perceber algumas conexões interessantes. Primeiro, a palavra genealogia, no versículo 1, é uma palavra muito semelhante a Gênesis, é muito semelhante à origem. Você lembra que o Velho Testamento começa com Gênesis? É lá no livro de Gênesis que a gente vê o começo da terra, o começo da humanidade, o início do pecado. Todos os inícios estão em Gênesis. É como se o Novo Testamento também tivesse um início. A ideia que Mateus quer nos dar é que o nascimento de Jesus é um novo capítulo na história da humanidade. É um novo começo. Ele é um novo Adão, que agora vem para fazer o que o primeiro Adão foi incompetente para realizar. Há uma segunda coisa importante aqui. Ao começar por essa genealogia, Mateus quer que a gente perceba que não é apenas um nascimento que vai acontecer na manjedoura em Belém. Na verdade, é uma vinda planejada desde antes da fundação do mundo e que passa por uma série de ancestrais que Deus havia planejado detalhadamente como aconteceria. Mais do que um nascimento, é a vinda do Messias que está agora se cumprindo. Curiosamente, irmãos, você vai encontrar uma outra genealogia dessa em Lucas, capítulo 3, do verso 23 ao verso 28. Nessa outra genealogia há uma diferença entre aquilo que Mateus faz e o que Lucas faz. Em Mateus, a gente tem o que a gente chama de uma genealogia ascendente. Começa em Abraão e vai até Jesus, tendo como foco José. Por isso que a gente viu aí no verso 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Na genealogia de Lucas, a árvore genealógica é ascendente. Começa em Jesus e vai até Adão, e a ênfase é em Maria. Essa genealogia de Mateus tem detalhe que ele mostra no último verso, para lembrar para nós que foi tudo planejado. Há um padrão, o padrão de 14 gerações, 2 grupos de 7, entre Abraão e Davi, de Davi até o exílio babilônico, do exílio até Cristo. É um padrão. Deus veio planejando essa vinda há muito tempo ao longo da história, desde antes da fundação do mundo. Mas a pergunta é, por que Mateus começa com essa genealogia? E a resposta principal para essa pergunta é apenas uma. A resposta principal para essa pergunta, por que Mateus inicia o Novo Testamento com essa árvore genealógica de Cristo? A ideia principal é resumida nesse slide aí.
Mateus quer nos assegurar a linhagem humana de Jesus. Veja, no verso 18 ao verso 25, ele vai falar da linhagem divina. Ele começa descrevendo a linhagem humana de Cristo. Ele quer que a gente compreenda que Jesus é um judeu legítimo. É um judeu que não há dúvida alguma da descendência judaica dele. Mais do que isso, ele é um verdadeiro descendente de Abraão. Veja o verso 1: filho de Davi, filho de Abraão. Mais do que isso, ele também é um descendente de Davi. Ele é da tribo de Judá. Se você me acompanhou na semana passada, você sabe onde eu quero chegar. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que veio ao mundo para cumprir as promessas feitas a quem? A Abraão, a Judá e a Davi. Ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Olha, a resposta principal para iniciar o Evangelho de Mateus com a genealogia é essa aí. Entretanto, eu quero mostrar para você que mais do que isso, essa genealogia tem alguns aspectos escondidos de nós. Ou a gente, lendo ela de maneira como eu fiz agora, não consegue perceber outras mensagens que ela está nos dando acerca da missão, da vinda, da aparição, da concretização da promessa. Eu quero que você perceba que nessa árvore genealógica nós temos lições preciosas acerca da vinda de Cristo, acerca do Natal. Quero que você olhe comigo de maneira um pouco mais atenta quem eram esses ancestrais. Olhar para eles vai nos fazer perceber como o Natal tem relação absoluta com a minha e com a sua vida. Olha, é disso que eu vou tratar a partir de agora. Quero olhar com você mais detidamente quem são essas pessoas que aparecem nessa lista. E por que elas nos interessam? Por que elas falam ao nosso coração? Mas antes de eu mostrar isso, eu quero só chamar a atenção para um aspecto que é muito diferente da cultura do Novo Testamento da nossa cultura. A cultura do Novo Testamento era diferente da nossa em muitos aspectos. Se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo e voltasse ao tempo do apóstolo Mateus, nós descobriríamos que genealogias funcionavam naquele tempo de uma maneira que não funcionam mais hoje em dia, mas que revelam para nós um aspecto intrigante dessa genealogia de Jesus. Hoje em dia, no tempo que a gente vive, quando nós queremos propagandear quem nós somos, propagandear um pouco da nossa própria vida, nós usamos um recurso que é chamado de currículo ou currículo vitae, no latim. O currículo é aquele lugar onde você coloca de maneira mais organizada possível um conjunto de realizações, diplomas, experiência de trabalho, a fim de impressionar o seu empregador. A ideia é que ele tenha essa informação para poder então contratar você para uma atividade profissional. Você não deve cometer o erro de colocar no currículo coisas que você na verdade não tem competência para fazer. É importante ter isso claro, né? A gente pode falar inglês fluente, aí a entrevista é em inglês e ele não consegue falar uma palavra em inglês. Vocês já viram que isso pode acontecer. Então não cometa esse erro. O currículo, então, é o lugar onde você coloca as informações para revelar quem você é. Isso no nosso tempo. Você sabe que não existia currículo no tempo do Novo Testamento. Qual era a maneira que as pessoas usavam para revelar quem elas eram? A genealogia. A genealogia era o conjunto de informações que a pessoa dava para dizer para todo mundo quem ela era. Ou seja, a genealogia funcionava no Novo Testamento como uma espécie de currículo. Preste atenção, naquele tempo, era a sua família, a sua estirpe,
o seu clã, a quem você estava ligado, que constituía o seu currículo. Mateus capítulo 1, então, é uma genealogia, mas é também um currículo. Mateus capítulo 1 é uma maneira de mostrar para nós o que Jesus veio realizar e em prol de quem ele veio fazer o que veio fazer. Amados, entenda isso. As pessoas naquele tempo também alteravam os seus currículos, as suas genealogias. A gente sabe que Herodes o Grande, que foi aquele mesmo rei que ordenou a matança dos bebês por ocasião do nascimento de Cristo, ele havia tirado da sua árvore genealógica alguns filhos, uma das esposas também, porque não queria que as pessoas soubessem que ele estava ligado a essas pessoas. Há uma coisa que é surpreendente na genealogia de Jesus. Ele incorpora nomes aqui que eu e você jamais quereríamos ter no nosso currículo, na nossa genealogia. Então o que eu quero mostrar para você é que por trás dessa genealogia existem informações assustadoramente diferentes e importantes que Mateus está incorporando, revelando para nós acerca do Natal. Eu vou fazer esse exercício. Primeira coisa que eu quero mostrar é que na genealogia de Jesus Cristo constatamos que pessoas mais fazem parte da família do Salvador. Gente que a gente não gostaria de ter nem como primo, né? Nem como primo. Mas Jesus coloca sem nenhuma dificuldade na lista dos seus ancestrais, na lista da sua árvore genealógica. Quero chamar a atenção para 5 grupos aqui. Essa aqui é a árvore genealógica. Gostaram da figura? Formato, uma árvore, então está lá o texto todo de Mateus 1, de 1 a 17. Ali todos os nomes, não sei se você está conseguindo enxergar daí, mas o fato é que essa é a árvore genealógica, cuja base é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Todos aqueles nomes estão ligados a Ele como ancestrais. O que a gente tem por trás dessa árvore? Primeiro, temos as mães de Jesus. Olha, no início de conversa a gente tem 5 mulheres citadas aí. Vamos identificá-las? Vamos lá. Primeiro, Tamar, depois Raabe, depois Ruth, depois Jezabel, que não é citada pelo nome, aquela que fora a mulher de Urias, e por fim, Maria. Tá certo? Maria, lá no finalzinho. Jacó gerou José, marido de Maria. Então 5 nomes. Olha, só para você ter ideia, ninguém colocava nome de mulher na sua genealogia. Ninguém colocava. As mulheres não eram nomeadas, muito menos 5. Muito menos 5. Para lembrar para nós que mulheres são incluídas no plano de Deus. E 3 dessas mulheres tinham um comportamento altamente reprovável. Vou lembrar para você rapidamente. Mateus quer que a gente volte na história do Velho Testamento e traga à memória elementos sórdidos, repugnantes e imorais da Bíblia. É isso mesmo. Ao contar e colocar esses nomes, ele está provocando na gente essa reflexão. Tamar coabitou com seu próprio sogro Judá, passando-se por uma prostituta. Houve ali uma relação incestuosa contrária à lei de Deus. Raabe é uma cananeia e prostituta em Jericó. Betseba, você conhece a história, ela era a mulher de Urias, que era um homem de confiança de Davi, que foi traído e morto pelo próprio rei, num plano ardiloso que ele teve para adulterar com ela. Amados, essas famílias conturbadas estão aqui para mostrar de onde o Messias veio. As famílias conturbadas estão aqui para lembrar que essas mulheres que a gente não gostaria de ter na nossa própria ancestralidade fazem parte da genealogia de Cristo. Mas por quê? Por quê?
Uma boa resposta é a seguinte: é para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com pecadores, a quem ele veio salvar. O Charles Haddon Spurgeon tem uma frase que é muito boa, ele diz assim: Jesus é o herdeiro de uma linhagem na qual flui o sangue da prostituta Raabe, da camponesa Ruth. Ele é o parente dos caídos e dos humildes, e mostrará o seu nome até mesmo aos mais pobres e vil. Ainda bem, meus irmãos, porque nós estamos exatamente nesse grupo. Mas aí os homens dessa lista não são muito diferentes, tá? Os homens não se alimentando. Os homens dessa lista também não são muito diferentes. Eu vou gastar um bom tempo com os homens. Primeiro, você vai encontrar homens marcados pela mentira. Mentira. Os três patriarcas mencionados aqui, Abraão, Isaque e Jacó, tiveram momentos de fraqueza na área da mentira. Se omitiram, esconderam a verdade, inventaram fatos para não sofrer consequências de seus atos. Lembra que um domingo saindo daqui, uma irmã me lembrou disso. Lembra que Abraão se fez passar por irmão da sua esposa para o rei do Egito não trazer consequências para a vida dele? Lembra Jacó que passou a perna no seu irmão para roubar dele a primogenitura? Então aí homens marcados pela mentira. Para lembrar o que para a gente? Que Deus nos escolhe não por nossa causa, mas apesar do nosso pecado. Não por nossa causa, mas apesar de quem nós somos. Tem mais, irmãos. Tem mais homens. Homens que são violentos. Olha, a lista mostra homens como Davi, que não pôde construir o templo de Jerusalém porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Roboão governou Judá com truculência. Acais queimou seus próprios filhos, perseguiu o povo de Deus, cerrou o profeta Oséias ao meio. Irmão, jamais escolheríamos um homem desse para ser tio nosso, avô, bisavô, coisa parecida. Não quero nem ter perto. Chegar um desse aqui na igreja, você é aqui de perto. Entenda, irmãos, a genealogia de Cristo aponta para essa infinita misericórdia de Deus. Ele ama com amor eterno, mesmo gente indigna. O nosso passado não nos condena. Se estamos arrependidos e crendo em Cristo. Não adianta você ficar olhando pelo retrovisor e achar que o seu problema é insuperável. Não é. Essa lista lembra isso para nós. Não é insuperável. De onde você veio, não importa. Ele se compadece de homens indignos, violentos, mentirosos. Mas isso, ele também se compadece de homens marcados pela idolatria. Eu vou dar aqui mais uma vez a lista. Salomão, por causa das suas muitas mulheres, a Bíblia fala que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, sucumbiu à idolatria. Roboão fez um bezerro de ouro, construiu novos templos em Jerusalém para desviar o povo de Deus. Acais fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos para tudo que é lado. O caso mais emblemático é Manassés. Manassés foi astrólogo, idólatra, feiticeiro, queimou seus próprios filhos em oferta a deuses pagãos, levantou altares, prostrou-se diante do exército dos céus, e na esteira da genealogia de Cristo, temos pessoas como esses homens que nos deixam perplexos diante da afrontosa rebeldia deles contra Deus. Que genealogia, irmãos? Que genealogia! Lembra de uma coisa? Essa lista é uma prova incontestável de que Deus ama os objetos da sua ira, que Jesus foi enviado para se identificar com os pecadores e salvá-los dos seus pecados. Deixa eu terminar esse primeiro ponto, antes de você continuar se assombrando com essa lista.
fazendo uma primeira aplicação. J.C. Ryle, comentando esse texto, diz o seguinte: nossos pecados podem ter sido tão graves e sérios como os pecados de algumas pessoas mencionadas nessa lista. Entretanto, tais pecados não podem fechar os céus para nós se nos arrependermos e confiarmos no Evangelho. Há uma coisa importante aqui que eu queria deixar claro sobre o Natal. A gravidade do nosso pecado não nos leva para o inferno. O que nos leva para o inferno é não nos arrependermos e crermos em Cristo. Olha, que coisa importante a gente compreender com base nessa questão. Não é até onde o pecado levou você que importa. O que importa é o que você vai fazer agora diante da mensagem salvadora do Evangelho, da graça de Deus. E me permita fazer aqui algumas aplicações ainda mais específicas sobre esse momento da análise mais criteriosa dessa genealogia. A primeira é: não existe família sem pecado. É bom lembrar isso, tá? Todas as famílias do mundo são manchadas, complexas, difíceis, inclusive a minha, inclusive a sua. É bom lembrar disso, porque Natal é celebrado em família. E as famílias têm que lembrar que elas também são manchadas pelo pecado. Mesmo pessoas virtuosas nessa lista, como Ruth, como Maria, são pecadores. A Bíblia lembra para nós que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus oferecida em Cristo para nos salvar. Segunda aplicação que eu faço: a genealogia também nos lembra que Jesus veio resgatar pecadores, adúlteros, gente envolvida em relacionamentos fracassados, abusivos, incestuosos, prostitutas. Mesmo os ancestrais de Jesus mais proeminentes, como Davi, eram homens fracassados moralmente. Lembre disso. Não importa a sua estirpe, a sua árvore genealógica, não importa o que você andou fazendo recentemente, se você andou brincando com pornografia, não importa. Não importa nem se você matou alguém. Olha, se você se arrepender, crer em Cristo, é bem-vindo na família de Cristo. A graça de Deus é suficiente para cobrir o seu pecado, uni-lo a Ele, achegando-se a Ele, independente do que você fez e quem você é. Não importa se você está moralmente sujo, o sangue dele purifica pecadores de todo pecado. O sangue dele deixa a gente mais limpo e mais alvo do que a neve. Amados, isso é o Evangelho apresentado para nós nessa genealogia. Mas tem uma terceira aplicação que eu faço. A genealogia de Cristo também mostra para a gente que a Bíblia não é um livro que nos ensina como conquistar o favor de Deus. Se você acha que a Bíblia é um livro que diz para a gente: ó, faça isso, isso e isso, e no final você vai receber o mérito divino, você não entendeu o Evangelho. Não é isso que o Evangelho faz. O Timothy Keller tem uma frase que eu vou repetir aqui, que diz assim: não há ninguém, nem mesmo o ser humano mais maravilhoso, que não necessite da graça de Deus. E não há ninguém, nem o pior ser humano, que possa deixar de receber a graça de Deus em Cristo, se houver arrependimento e fé. Você entendeu aqui? Você pode ser o cara mais maravilhoso que você imagina ser. Você precisa da graça. Aí eu posso ser o sujeito mais sujo. Arrependimento e fé faz você se tornar membro da família de Cristo. Deixa eu fazer para você uma pergunta e você vai responder ela no seu coração. A pergunta é a seguinte: por que Deus escolheu a mim e a você para sermos alvo da salvação oferecida graciosamente no Evangelho? Por que Ele nos escolheu? Por que Ele
não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque você, e não uma outra pessoa da sua família. Porque você, e não um vizinho que mora perto de você. Porque você, e nenhuma outra pessoa da sua classe de estudantes da universidade. Por quê? Por quê? Amado, se a sua resposta não for essa, eu desconfio que você não entendeu o Evangelho. Se no seu coração a resposta não for por causa da graça, por causa da graça, que é maior do que o meu pecado. Olhando para mim mesmo, eu sei que eu não sou nada melhor do que esse pessoal que era ancestral de Cristo. Olhando para mim mesmo, eu não tenho do que me vangloriar. Só posso me vangloriar da cruz do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por Ele, apenas por Ele, por ninguém a não ser Ele, que eu sou salvo do meu pecado e livre da condenação eterna. Essa é a resposta que você brotou no seu coração, irmão? Vou fazer um outro exercício com você rápido. Eu vou precisar da sua participação aqui. Lembra do nome dos seus pais? Lembrou? Seus pais. Amplie um pouquinho comigo. Agora guarda 4 nomes, seus avós. Guardou os seus avós? Eles já têm dificuldade aqui. Vou aumentar um pouquinho. 8 nomes, os seus bisavós. Você sabe o nome dos 8 bisavós? Vamos para um pouquinho mais. Tataravós, 16. Não? Tataravó, 32. Tataravó, 64. Já se perdeu, irmão? Já se perdeu? Se eu continuar esse exercício, vai para 128, 256 e por aí vai. Você sabe que você tem uma árvore genealógica, né? Um monte de nome lá. Talvez tenha gente que você jamais imaginou pudesse estar na sua ancestralidade. Eu não quero criar problema para ninguém nesse aspecto. Isso. Mas uma coisa, só para você notar uma coisa importante. Essa nuvem de antepassados, essa nuvem de ancestrais, sobreviveu, apesar de todas as guerras, fomes, doenças. Nenhum deles morreu na infância. Tivesse morrido na infância, você não estava aqui agora. Se algum deles tivesse morrido, você não estava vivo aqui agora ouvindo esse sermão. Isso passa uma coisa para a gente que é muito surpreendente. Deus vem agindo a seu favor, há muito tempo. Há muito tempo. Deus vem preservando você por gerações. E se ele não tivesse feito tal coisa, se a graça dele não tivesse operado a seu favor, você não seria alvo da salvação oferecida no Evangelho. Se ele não tivesse há muito tempo trabalhado por você, você jamais seria parte da família de Cristo. Você entende isso, amado? Como isso é importante, a gente olhar a nossa vida nessa perspectiva. Não interessa de onde nós viemos, a graça dele é maior que qualquer história que tenhamos no passado. Me leva ao meu último ponto, eu termino com esse. O Evangelho também nos lembra, ou melhor, a genealogia também nos lembra, que o Evangelho são boas obras e não bons conselhos. Alguém já disse que se o conselho fosse bom, ninguém daria, cobraria por eles. Lembra de uma coisa? Conselho é uma recomendação do que você deve fazer. Conselho é, cabe a você agir. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa nova, um relato de que algo já foi feito, que outra pessoa agiu por você. Os ancestrais da genealogia de Cristo, os pastores, os magos, não são apresentados na Bíblia como um exemplo para nós, não. O Natal não está dizendo para a gente o que a gente deveria fazer. O Natal não está dizendo para a gente o que Deus fez. O Natal é um Evangelho, as boas novas,
uma proclamação. Não é você que se salva, Deus veio salvar você. Mais do que isso, irmãos, Natal não é autoaperfeiçoamento, não é frequentar um lugar de culto, imaginando que a gente vai ter inspiração, orientação para a vida, embora eu compreenda que a mensagem do Evangelho dá para a gente uma série de implicações como a gente deve levar a nossa vida. Mas olha, o Natal, antes de mais nada, a mensagem é que eu e você precisamos ser salvos. Que a gente não pode ser salvo por nós mesmos. Que a gente só pode ser salvo pelo que Cristo fez no nosso lugar, na cruz do Calvário. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Eu falo isso com pesar, eu tenho participado de sepultamentos, e às vezes a impressão que eu tenho em sepultamentos é que muita gente da igreja evangélica brasileira está alimentando a ideia de que a salvação é uma espécie de bom conselho. A ideia de que aquele que é salvo tem que lutar, batalhar. Se você agir assim, assado, então no final você será recompensado pelo seu bom comportamento. Não, amado. O Evangelho é totalmente diferente disso. O que ele diz é que eu e você jamais conseguiremos alcançar a Deus. Por isso ele teve que vir até nós. Isso é verdade. Que a gente guarde sobre essa genealogia, esses homens não tinham a menor competência para salvarem a si mesmos. Eu e você também não temos. Por isso precisamos nos agarrar por intermédio da fé, através de Cristo. Olha, o John Piper tem uma frase que diz assim: primeiro, Deus tira a gente da lama, depois Deus passa a tirar a lama da gente. Ele primeiro tira a gente da lama, e aí depois ele passa a fazer o seguinte: tira a lama da gente. Você tem filho, né? Quem os pais não ter filhos, liberte eles para brincar na lama. Vai ter uma hora que você vai ter que falar assim: menino, vem da lama. Ele vem embora. Você tem que chegar ele em casa e dar um belo banho nele. Lembra que eu e você precisamos de vez em quando tirar a lama de nós mesmos. E esse Evangelho faz as duas coisas. Ele tira a gente da lama e depois tira a lama da gente. O Evangelho não deixa a gente no mesmo lugar. Nós somos chamados e preservados pela graça dele. Sempre. Sempre. Portanto, não é bom conselho. É proclamação. É boa nova. É salvação. É a anunciação do que Deus fez. Não do que nós fazemos. Não do que nós somos incompetentes para não fazer. Que Deus nos ajude a compreender isso sobre essa genealogia. Mas tem uma segunda lição, eu termino com ela. Além disso, a genealogia de Cristo quebra grandes barreiras. Esse é um assunto muito caro para a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas barreiras são atuais na sociedade que a gente está vivendo. O Michael Green, que é um comentarista, diz que nessa genealogia 3 grandes barreiras são vencidas, são destruídas, são desfeitas. Eu queria lembrar também a nós que essa é uma lição importante que nos vem da mensagem do Natal. A primeira delas é a barreira entre homem e mulher. Lembrei já aqui que o antigo desprezo pelas mulheres desaparece. Jesus Cristo incorpora na sua genealogia mulheres, para lembrar que homem e mulher são amados por Deus, homem e mulher são incluídos no plano de Deus, homem e mulher são igualmente importantes. Irmãs, deixa eu dizer isso para vocês: não é o feminismo, não é o empoderamento feminino que vai valorizar vocês. Quem valoriza a mulher é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se deixe enredar por essas ideologias falaciosas, mentirosas. Elas não estão valorizando a mulher, muito pelo contrário, estão encabeçando a mulher. A valorização da mulher vem pelo Evangelho. E o Evangelho destrói barreiras entre homem e mulher. Segunda coisa que ele destrói barreiras entre
gentios e judeus, entre palestinos e judeus, que é a palavra da moda. Olha, significa dizer que em Jesus Cristo, a prostituta, o rei, o homem e a mulher, o judeu e o gentio, o palestino ou qualquer outra raça, os corretos moralmente e os imorais, todos ocupam um lugar idêntico. Em Jesus não há judeu, nem grego, nem sábio, nem ignorante, nem escravo, nem livre. O Evangelho alcança todos os povos, raças, pela sua graça. Ricos e pobres, se veste bem ou não se veste bem, seja lá o critério que você use, todos eles estão categorizados na mesma posição, carentes da mesma graça. Usando de uma outra maneira, irmãos, me permita dizer isso aqui. Na igreja de Cristo, ninguém tira onda com ninguém. Você entende o que eu estou dizendo? Que aqui todo mundo entra pela mesma porta, a porta da graça de Deus. É muito importante a gente ter isso claro. Há uma lição que flui dessa genealogia que impacta a nossa vida no tempo presente. As divisões do mundo não surgem exatamente daí, da incompreensão do lugar que nós ocupamos como seres humanos. Vamos voltar a compreender isso como igreja e anunciar isso para a nossa vida. Que aqui na família de Cristo, não importa de onde você veio, não importa a sua raça, não importa a sua sexualidade, não importa se você é homem ou mulher, importa sim que a graça de Deus transforme você no intermédio de Cristo. Isso me leva à terceira e última barreira que também esse texto destrói, a barreira entre pessoas mais e boas. Nós temos essas categorias na cabeça, né? A gente pensa que há um grupo de gente boa e um grupo de gente má. Veja, nos olhos humanos até pode existir, mas diante de Deus essas categorias não existem. Lembre, nessa lista há homens piedosos, mas também há pessoas ímpias. Nessa lista há homens que andaram com Deus, mas também pessoas que se insurgiram contra Deus. Nessa lista, mostra-se claramente que as categorias não fazem a menor diferença. Vou dizer uma outra coisa para os pais aqui, preste atenção nisso. Também encontramos nessa lista pais piedosos e salvos que tiveram filhos malvados e ímpios. Verso 10. Ezequias era um homem piedoso, teve um filho malvado e ímpio como Manassés. O contrário também acontece. Homens perversos tiveram filhos piedosos e salvos pela graça. Acais era um rei ímpio, teve um filho piedoso chamado Ezequias. Lembra uma coisa para os pais com todo temor e tremor: a graça de Deus não é herança de família. Lembra disso. É necessário muito mais do que bons exemplos e bons conselhos para tornar nossos filhos filhos de Deus. Lembre que os que nascem de novo não são gerados pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Amado pai e mãe, orem dia e noite para que seus filhos nasçam do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade do coração deles. Não tem nada mais importante do que isso. Que eles tenham temor a Deus e que eles sejam levados a conhecer Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. É uma frase dura essa que eu vou dar agora, mas ela é muito verdadeira. Quem nasceu nesta vida e não vier a nascer de novo, melhor seria nunca ter nascido. A lista e a genealogia aqui é para lembrar para nós que herança de família não inclui a graça de Deus. Termino então, irmãos, o meu sermão com uma última aplicação a partir dessa segunda parte do sermão. A gente precisa, diante da mensagem do Natal, lembrar que nós estamos inseridos numa cultura
que incentiva a gente a menosprezar aqueles indivíduos que são diferentes da gente. Em geral, a gente menospreza eles a fim de promover a nossa superioridade. É sempre assim, né? É sempre assim. Tem uma frase de um comercial antigo que diz isso aí, olha: o mundo trata melhor quem se veste bem. Você concorda com essa frase? O mundo trata melhor quem se veste bem ou não? Tá. Vai fazer uma entrevista de emprego de chinelo, de sandália havaiana e bermudão para você ver. O mundo está preocupado com isso aí. A aparência, as impressões iniciais. Lembra de uma coisa: a gente vive num mundo em que o tempo todo nós estamos sendo levados a compreender a relação entre as pessoas baseada em raça, em classe social, em formação econômica, acadêmica, em conta bancária, em posição político-partidária. Recentemente tivemos um problema gravíssimo, porque tinha um pessoal esquerda, direita, centro, que ficava aí brigando por conta desses posicionamentos políticos. O que está por trás disso, irmãos? A ideia de que devemos considerar aquelas pessoas impuras, inaceitáveis, profanas, e nós sempre somos os que ficam bem na foto. Deixa eu dizer isso para você, para terminar o meu sermão dessa manhã. Não tem caso perdido para Deus. E não deve haver caso perdido para nós também. Na lógica do Evangelho, na lógica do Natal, na lógica dessa genealogia, Jesus Cristo subverte completamente essa percepção que o mundo tem das pessoas. Nós não queremos tratar na igreja quem se veste bem de maneira diferenciada de quem se veste mal. Não é isso que a gente está procurando. Não é isso que a gente está pesquisando na vida das pessoas. Muito pelo contrário, o que a gente quer deixar claro é que, olha, na família de Cristo, coisas são valorizadas no mundo, não tem a menor importância entre nós. Na família de Cristo, não importa de onde você veio, importa sim que você creia e se arrependa. Importa que você receba de graça a oferta de salvação. Porque, como diz a Escritura Sagrada, Deus não se envergonha de nós. Somos todos a sua família. E não deveríamos também nos envergonhar uns dos outros. Diz a Escritura, em Hebreus 2:11, ora, tanto o que santifica como os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Deus abençoe e faça você avaliar a sua própria vida diante dessa passagem daquilo que aprendemos juntos nessa manhã. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te rendemos graças, porque o Evangelho da graça de Deus transformou a nossa vida de uma vez por todas. Que a mensagem do Natal, a mensagem da manjedoura, nos faça perceber que só somos salvos porque a tua graça vem operando a nosso favor de longa data. Há uma história anterior a nós, na qual o Senhor esteve agindo ativamente para nos alcançar e nos tornar filhos teus por intermédio de Cristo. A Deus nos dá olhos cheios de graça e misericórdia e compaixão por aqueles muitos que estão à nossa volta e não conseguem ainda compreender a mensagem do Evangelho. Que o nosso amor, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento com relação a Ele seja meio usado pelo Senhor para atraí-los para junto de Ti. Se há entre nós, via internet, aqui presencialmente, pessoas que ainda não podem professar a fé em Cristo, que a Tua palavra os alcance, que ela transforme o coração deles, que eles de maneira arrependidos, por mais grave que tenha sido o pecado que eles cometeram, se voltem em arrependimento e fé no Senhor Jesus. Atrai-os, Senhor, atrai-os pela Tua graça e pelo Teu amor. Faz eles se unirem
a nossa família serem recebidos como gente como a gente, foi também alcançado pela tua graça. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre.